Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Oficialmente gravando agora o nosso encontro da manhã, orações da manhã. E eu espero que vocês estejam muito bem nesse momento. Bora lá. Algumas reflexões me tomaram a, a cabeça, o pensamento esse final de semana. Eu vou iniciar uma nova corrente de 21 dias de oração, porém, dessa vez não será aqui no Brasil, será exclusiva para a turma de Portugal. Tem um grupo bem grande de pessoas que, por conta do fuso horário, se torna muitas vezes inviável, já que nós começamos geralmente às 21 horas e 21 minutos, horário de Brasília, e é bem além da meia-noite, acho que é mais de 1 hora da manhã, em Portugal e em outros países. Então, para poder atender essas pessoas, nós estaremos começando esse movimento. E algumas reflexões me tomaram conta da cabeça esse final de semana, principalmente sobre o porquê que nós utilizamos certos conjuntos de energias, de forças que fazem parte da criação, da cosmogênese. E aí, falando da corrente de 21 dias, né, de Arcanjo Miguel, como nós conhecemos, e eu costumo brincar com as pessoas que Miguel é um nome que não existe porque é um nome latino, acabou derivando do latim, sendo que no hebraico original a pronúncia correta é Mihael, e a escrita seria Micael, mas é Michael, e basicamente, na tradução livre, seria a face menor de Deus, já que quem estuda Kabbalah, por exemplo, vai entender que na árvore da vida, a energia vem da luz infinita e se desdobra em porções diferentes, distribuídas pelas sefirotes da árvore da vida, ou seja, pelos vasos que acoplam a energia da fonte criadora, ou de Deus, ou de Hashem, ou o nome que vocês queiram chamar, ou Eterno. E na esfera que concentra todas as outras sefirotes, que é chamada de Tiferet, nós temos ali o desdobramento de um poder que se aproxima da dimensão humana. E nessa sefirot, que é chamada de Tiferet, que basicamente seria a beleza divina, o esplendor ou a face de Deus, nós temos como príncipe regente Mihael. Então, numa tradução seria a face menor de Deus, ou quem é como Deus, ou aquele que é como Deus, como alguns sugerem. Mas por que que nós realizamos esse movimento de entrar em comunhão, em sintonia ou em comunhão, já que a palavra comunhão significa uma união comum entre afins? Entrar em comunhão com Deus, entrar em comum união com o todo, com o divino. Nós buscamos a comunhão justamente para que a gente possa vencer as adversidades que nos aprisionam a consciência. Sair da consciência robótica, como diria o rabino Rav Bern, consciência robótica basicamente é um processo de automatização de processos que nos tornam humanos e que validam a experiência humana. Consciência robótica é tudo aquilo que nos afasta da verdade fundamental, da essência do espírito. E se vocês pararem para observar, nós vivemos em um processo de consciência robotizada. E eu não falo das redes sociais e do dedinho na tela do celular rodando um feed de posts infinitos. Eu falo do processo de não olhar para a vida mesmo, de não olharmos para as nossas questões. Todos nós passamos por isso. Então, a luta
pela qual vale a pena invocar uma força arcangélica, ou seja, uma energia de guerra, podemos dizer assim. O motivo pelo qual é importante fazermos isso é para que nós possamos vencer os nossos impulsos satânicos. Lembrando que a palavra Satã vem de Shaitan, do hebraico, que significa desvio da luz, ou o acusador. Não tem nada a ver com o demônio cristão, católico, nem nada disso. Isso foi inventado muito tempo depois para incutir medo. Vocês me dão licença só um instantinho, porque tem uma convidada querendo entrar no quarto, que eu vou abrir a porta para ela. A minha filhinha de 4 patas. Só um instantinho, gente. Pronto. Voltando então. Ela tava batendo na porta aqui. Aí entrou me xingando ainda. Então, vencer a consciência robótica, aquilo que nos mantém prisioneiros em níveis de consciência primitivos. Para que isso possa acontecer, é importante que a gente possa entrar em comunhão com as forças divinas através dos nossos processos. Cada um escolhe o seu caminho para poder fazer isso. Não existe apenas um caminho, mas de um jeito ou de outro, todos os caminhos levam a Deus. Então, encontrar a forma com a qual você se identifica para fazer isso é importante. E existem inteligências que fazem parte da gênese, da criação, dos primórdios, e que, obviamente, com o passar do tempo e o entendimento, e muitas vezes de uma forma até direcionada intencionalmente, acabaram ganhando uma apresentação, um aspecto que muitas vezes foge do arquétipo original. Então, nós vamos ter a imagem de anjos musculosos, com espada, com asas de pássaro, cabelos loiros, olhos azuis, sendo que, na verdade, se nós estudarmos as escrituras, os livros, a gente vai perceber que não é nada disso. Até porque toda vez que uma consciência se adensou, uma consciência desse nível, de anjos, arcanjos, querubins, serafins, etc., toda vez que ela se adensou para se apresentar a algum profeta, a algum médium da época, era um ser extremamente horripilante. Então, talvez uma forma de fazer com que as pessoas se relacionassem com o passar do tempo, já que os malachins, no hebraico, que seriam as inteligências angélicas, remonta a mais de 5.000 anos, desde a época de Moisés, de Moshe, lá na África, no Antigo Egito. Então, nós buscamos nos conectar. Então, orações da manhã, orar, rezar, mantrar, você entrar num ciclo de 21 dias, você fazer jejum e oração, você fazer qualquer coisa que você goste e que faça você se sentir bem, é uma forma de você pegar o telefone e fazer uma ligação. Isso eu já expliquei em outras ocasiões. Orar, rezar, mantrar é entrar em sintonia com alguma coisa. Em sintonia com Deus, com o divino, com a natureza, com os anjos, com os orixás, com as forças da criação. E uma vez entrando em sintonia, você entra em comunhão. E quando você entra em comunhão, você estabelece uma ponte vibracional, um canal direto, fazendo com que haja uma troca, ou seja, um relacionamento. Então, todo aquele que se inicia na magia ou em algum culto ancestral, seja no candomblé, falando de uma religião brasileira, já que o candomblé é uma religião brasileira, com base na matriz de estrutura e conhecimento africano. Xamanismo, da mesma forma, remonta
uma matriz ancestral de culto à natureza, aos antepassados, aos elementos, e no final das contas tudo leva a Deus. Então, rezar, orar, mantrar, meditar é entrar em sintonia, é buscar comunhão com alguma força, que é você quem vai definir. E aí, naturalmente, você estabelece um relacionamento. E em todo relacionamento existe uma dinâmica cósmica que basicamente é a troca do dar e receber. Só que o que que eu dou quando eu entro em oração, sendo que Deus não me pede nada? Ou as inteligências divinas, as consciências, os seres da criação, os orixás, basicamente não é que não se peça nada, você vai ter que abrir mão de algo para que você possa entrar nesse espaço multidimensional, de maneira que você possa trazer algo de lá ou desse estado, sendo que não é lá porque não é um lugar em si, mas seria um estado de consciência ou um padrão de vibração, para que você possa trazer algo e inserir isso no mundo fenomênico, no mundo da realidade objetiva, no mundo onde nós estamos com os nossos corpos físicos. Eu não diria nem o corpo físico em si, mas os nossos 4 corpos kármicos: mental, inferior, corpo emocional ou corpo astral, ou perispírito para quem é espírita, o corpo etérico, sede dos nossos chakras, e o corpo físico, para que nós possamos trazer algo e inserir no nosso mundo mais denso. Nós precisamos dar algo em troca, nem que seja o tempo para buscar essa relação, fazendo com que forças que não pertencem a esse mundo, mas que corroboraram para a criação do mesmo, elas possam fazer parte, auxiliando no processo de transformação, já que lutar contra Satã ou Shaitan, ou o desvio da luz, é uma tarefa extremamente árdua, difícil, porque basicamente Shaitan, Satã, Satanás, e eu estou falando essa palavra porque não existe nenhum pecado nisso, apenas a necessidade de compreensão de que desviar-se da luz, basicamente, é desviar-se do caminho do meio. Quem estudou a Kabbalah comigo na última edição do Portal de Miguel, onde nós discorremos sobre a árvore da vida, vai entender que o caminho do meio basicamente fala sobre as colunas da árvore da vida. E nós temos um momento em que nós precisamos fazer uma escolha entre uma energia mais jupiteriana, que está conectada a Sefirot Reset, que basicamente é a misericórdia, é o rei sacerdote. O rei sacerdote é aquele rei paizão, é o rei bondoso que tem sempre um bom conselho, que sempre busca apaziguar tudo, que sempre busca o melhor caminho para que se evite o conflito, mas ao mesmo tempo ele não foge de uma boa luta, mas a misericórdia toma conta. Porém, se nós muitas vezes formos compassivos demais, principalmente com situações que necessitam de um desfecho e de um corte, nós ficamos sofrendo. Por outro lado, nós temos Gevurah, que é uma outra Sefiró, que o regente é Marte. E a consciência marciana, ou marcial, é uma consciência de embate, de impacto, de guerra. É o rei guerreiro. É aquele que corta a cabeça. Tanto é que dentro da magia da construção de sigilos, por exemplo, que envolve os quadrados astrológicos, isso eu já falei em algumas ocasiões. Inclusive, esse final de semana eu passei trabalhando, final de semana, construindo sigilos para algumas pessoas que me pediram. Esse aqui, por exemplo, ele é o Kamiya de Júpiter, ou o quadrado astrológico de Júpiter, que está conectado a Reset. Mas só para não desviar o caminho e a conversa, ou seja, isso é uma digressão, é para vocês entenderem que o caminho do meio
Inclusive, o gesto simbólico e cabalístico está, inclusive, no catolicismo. Quando vocês fazem amém, vocês estão fazendo um gesto cerimonial de conexão com o Tiferet, já que nem tanto ao mar, nem tanto ao rochedo, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, nem tanto a Reset e nem tanto a Geburah, ou seja, nem tanta misericórdia, porém nem tanta impetuosidade, já que eu não tenho que sair cortando cabeças, já que eu não tenho que ser compassivo o tempo todo. Buscar o equilíbrio. Amém. É nos conectarmos à face menor de Deus, que é Tiferet, cujo príncipe regente é Mihael. Então, tudo isso que eu disse para vocês é para que a gente possa chegar a um denominador comum de que é importante encontrar o que Buda, Siddhartha Gautama, falava há milhares de anos atrás, o caminho do meio, para que haja o tempo de todas as coisas, onde nós possamos ter compreensão sobre todas as coisas, e isso exige maturidade, e a maturidade ela vem com o tempo, e o tempo vem com as vivências, com as experiências, não existe uma outra forma. Eu preciso degustar a vida, eu preciso gostar de viver para que eu possa me lançar nas experiências e assim eu tirar as lições necessárias. Mas chega um determinado momento que, por uma série de fatores e de uma forma proposital, esse mundo nos conduz ao desvio do caminho. Shaitan, Satã, que basicamente são as nossas sombras, as nossas imperfeições, a nossa incompreensão sobre nós mesmos, sobre a vida, sobre o processo da criação. Isso faz com que a gente entre num looping, e essa repetição, ela gera uma perda de tempo. E tempo não é dinheiro, tempo é vida. Então, basicamente, eu coloco a minha vida muitas vezes em mecanismos que aprisionam a consciência. Existe uma oração judaica chamada Kedushá, é uma oração cabalística, aonde é muito curioso que no final dessa oração, geralmente os judeus eles dão três pulinhos, eles pulam com o corpo físico. E esses três pulos representam o desejo do espírito de vencer a força da gravidade, que é o que puxa e nos aprisiona, nos mantém presos no campo do planeta. O planeta exerce naturalmente uma força sobre os corpos de menor massa ou massa menos densa do que o próprio. Então a gravidade é uma força misteriosa do universo, mas esse gesto simbólico é um gesto de magia cerimonial, literalmente é mise-en-scène, aonde o pulo representa a vontade de vencer a gravidade. Em outras palavras, é o desejo de desprender a consciência daquilo que mantém presa, para que eu possa ganhar os píncaros celestiais ou os confins do universo, para que eu possa me misturar à energia cósmica. Então, em outras palavras, buscar sintonia com as forças do universo, e eu falo agora novamente da consciência micaélica ou de Michael, buscar a força de um arcanjo que basicamente é uma energia de impacto, porém é um impacto que não tem a ver com Marte, mas também não tem a ver com Júpiter, tem a ver com a medida certa para que eu possa vencer os processos que me mantêm muitas vezes em uma zona de cegueira. E o pior cego é aquele que não quer ver. Só que muitas vezes a gente não sabe que existe a luz. Muitas vezes nós queremos, mas nós não sabemos como fazer isso. Então, esse processo de busca por conectar-se, basicamente, é lutar para vencer a consciência robótica. É lutar para receber mais luz no nosso relicário, no nosso santo grau, no nosso cálice sagrado. Não se enganem, nós somos como úteros de uma mulher. Nós somos úteros cósmicos, nós somos um cálice, que em hebraico é chamado de kli, que é vaso, vasilha.
e nós buscamos preencher essa vasilha com luz divina. Mas essa busca, ela passa por um processo de transformação. Porque a luz, quando entra, quando ela penetra a forma, ela transforma. Ela transfigura a forma. Para que nós possamos receber cada vez mais luz. Só que o legal de tudo isso, o grande lance dessa parada toda é que quanto mais você recebe, mais você deseja dar. O desejo de Deus não era receber para si, então não adianta você ir para gritar nas portas da igreja, porque Deus não é surdo. Brincadeiras à parte. Não adianta tentar dar alguma coisa para a fonte criadora, porque a natureza de Deus é doar, é dar de si. E nada que você dê de volta, muito menos o teu dinheiro como dízimo, vai satisfazer a inteligência primordial do universo, a fonte criadora. Mas, como nós somos a imagem e semelhança do Criador, o que gerou a queda do ser, ou da raça humana, ou do projeto adâmico, ou de Adam Kadmon, basicamente foi o desejo de querer a luz só para si e não querer compartilhar com o meu irmão, com a minha irmã. E nós fomos nos afastando da natureza primordial de Deus, da fonte, que é dar, doar. Então, quando se recebe a luz, através de qualquer forma de bênção, seja dinheiro, seja saúde, seja o que for, quando você está alinhado com a luz divina, você vai desejar compartilhar dessa luz com o mundo. E o mundo é o mundo. É a tua família, é o teu cônjuge, é os teus filhos, os teus animais, o teu vizinho. Certa vez eu falei em um curso que eu estava dando, nós queremos nos conectar com extraterrestres, alcançar a mão dos irmãos das estrelas, mas a gente não consegue alcançar a mão de um mendigo na rua. A gente não consegue olhar nos olhos de uma pessoa que está muitas vezes em situação de precariedade. Nós não conseguimos alcançar a mão dos nossos vizinhos, que muitas vezes odiamos. A gente quer alcançar a mão dos povos estelares, dos nossos irmãos cósmicos, e não consegue alcançar a mão dos nossos irmãos aqui na Terra. Isso é muito curioso, né? E hipócrita ao mesmo tempo. Então, o desejo de querer receber apenas para si a luz gerou a queda do ser humano. Então, essa metáfora bíblica da expulsão do paraíso, etc, 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 fala da queda da consciência, da queda dimensional. E a consciência se robotizou. O nosso intento, basicamente, é buscar sair da consciência robótica, vencer Shaitan, o desviante, que é a nossa própria sombra interna. É o nosso estado de ignorância. É o desejo de querer tudo para nós e não querer compartilhar. É sair da escravidão do Egito, que basicamente é uma metáfora para a escravidão da consciência. Que basicamente o escravo trabalha, trabalha, trabalha e não recebe nada em troca. Quem se beneficia é o seu senhor, entre aspas, é o seu escravizador. É o seu vampiro, porque para mim todos os escravocratas, escravagistas, senhores de escravos são vampiros, já que sugam a energia de um outro ser humano em condição de cativo, de escravo, para se beneficiar, se enriquecer daquilo. E se nós pararmos para pensar com muita sinceridade, meus caros, minhas caras, muitas riquezas no mundo, para não falar que toda a riqueza do mundo, que tudo que existe, foi erguido sob mão de obra escrava. Em sua maioria de africanos, mas de outros povos também. Ou seja, muitos herdeiros que existem por aí estão usufruindo de heranças que foram construídas através de um processo de vampirismo, onde um ser humano coloca o outro em condição. Eu sei que isso é muito pesado para falar, mas não deixa de ser verdade, não podemos ser hipócritas.
Então, sair da escravidão do Egito é a metáfora para a escravidão da consciência. E para vencer tudo isso, nós precisamos vencer Shaitan, Satã, que é o desvio da luz. E basicamente são todos os processos que nos tornam inconscientes perante a nossa própria vida, a nossa própria existência. E o caminho de busca pela felicidade. Dessa vez, como eu vou fazer num horário diferente, essa corrente de 21 dias, então as pessoas que estão aqui no Brasil, eu peço que aguardem para que a gente possa fazer a próxima edição do Portal de Miguel, onde faremos o nosso horário comum aqui no Brasil. Curiosidade, tá? Eu estava falando do Kamiya de Júpiter, do quadrado mágico astrológico. Então, como eu estava construindo um selo, um sigilo para uma pessoa que me pediu uma questão bem específica, já que o sigilo, eu não tenho mais aqui, eu ia mostrar para vocês. Sigilo, basicamente, do latim, sigilus significa segredo. Como a nossa mente consciente, ela nos protege o tempo todo de nós mesmos, da nossa mente subconsciente, do inconsciente, não existe uma forma de você gravar ou reprogramar a sua mente subconsciente quando você está num estado de vigília, quando você está acordado. Então, uma forma de você fazer isso é através dos símbolos. Por exemplo, os números basicamente são representações gráficas da matemática, que em última instância é uma ciência cósmica que fala basicamente da relação das forças da criação. Tudo é matemática, a matéria ela é representada pelos números. Então, uma forma de você enganar a mente consciente é você criando símbolos. A humanidade, desde os primórdios, se comunica através de símbolos, desde as pinturas rupestres, a todas as formas de expressão artística, de expressão do eu. E uma forma de enganar a mente é através de um código, de uma cifra, de uma chave. Vou compartilhar com vocês aqui a minha tela, rapidamente, antes da gente fazer a nossa oração para podermos encerrar. Mas basicamente, esse aqui é um sigilo que eu criei para uma pessoa específica que me procurou para uma questão específica. Que assim, só para vocês entenderem, tá? Não adianta você ficar repetindo eu sou rico, eu quero ser rico, até porque isso é você conjurar no futuro, né? Eu quero ser. Você precisa afirmar, porém a tua mente subconsciente não reconhece isso. Então, a única forma de você burlar o teu consciente para entrar no teu subconsciente, já que lá tem um vigilante muito poderoso que não vai deixar você entrar. Para você poder enganar ela, você precisa se comunicar através de símbolos, de códigos que o teu subconsciente reconhece de maneira universal desde os primórdios da criação e antes disso. E uma forma de fazer isso é usando os sigilos. Para vocês, isso aqui faz muito pouco sentido, mas para a mente subconsciente, para o inconsciente de vocês, isso faz muito sentido. Só que é de se ter muito cuidado, tá? Porque não dá para eu ficar baixando sigilos na internet e ficar olhando tudo que é símbolo, porque você não sabe o que está escrito ali. Aqui eu usei uma escrita mágica, magia de escrita divina, para poder criar esse selo. Isso aqui vocês vão ver nos selos dos anjos, em selos planetários, como por exemplo, esse aqui é o selo de Júpiter. Aqui é o sigilo da inteligência de Júpiter, que é boa. Porém, o espírito de Júpiter é mau. Mas como que vocês vão saber a diferença disso se vocês não entendem sobre isso? Assim como vocês não sabem o que eu escrevi aqui. A não ser que vocês confiem muito na minha pessoa. Então, um mago qualquer poderia ter escrito adoeça e morra, por exemplo. Que não é o que eu fiz aqui. Certo? Aqui é o hexagrama, que vocês sabem que é o símbolo que representa assim como é em cima, é embaixo, assim como é dentro, é fora. Masculino e feminino, espírito e matéria, e por aí vai.
O pentagrama, que representa a conjunção das forças do universo. Eu estou dando uma mini aula para vocês aqui, mas não é o intento, é só para mostrar como ficou o sigilo da pessoa que me solicitou esse selo para uma função específica. Pois bem, eu peço que vocês fechem os olhos de vocês nesse momento, respirem profundamente. Se permitam relaxar. E nesse momento, nós lembramos que o nosso próprio corpo é a nossa Merkava, a nossa Merkaba, o nosso veículo para vivermos as experiências do espírito em todos os níveis de densidade do universo, incluindo nesse mundo onde nós nos encontramos nesse momento. E nesse momento abençoamos a nossa semana, abençoamos cada segundo dos minutos que compõem as horas dos dias, das semanas, dos meses, dos anos, da experiência de vida. Oração celta, que jamais em tempo algum o teu coração incentive o ódio, que o canto da maturidade jamais asfixie a tua criança interior, que o teu sorriso seja sempre verdadeiro, que as pedras do teu caminho sejam sempre encaradas como lições de vida, que a música seja tua companheira de momentos secretos contigo mesmo e contigo mesma, que os teus momentos de amor contenham a magia de tua alma eterna em cada beijo, que os teus olhos sejam dois sóis olhando a luz da vida em cada amanhecer, e cada dia seja como um novo recomeço, onde tua alma dance na luz. Que em cada passo teu fiquem marcas luminosas de tua passagem em cada coração. Que em cada amigo o teu coração faça festa, que celebre o canto da amizade profunda e liga as almas afins. Que em teus momentos de solidão e cansaço esteja sempre presente em teu coração a lembrança de que tudo passa e se transforma, quando a alma é grande e generosa. Que o teu coração voe contente nas asas da espiritualidade consciente, para que tu percebas a ternura do invisível tocando o centro do teu ser eterno. Que um suave acalento te acompanhe na terra ou no espaço, e por onde quer que o imanente invisível leve o teu viver. Que o teu coração sinta a presença secreta do inefável. Que os teus pensamentos e os teus amores, o teu viver e a tua passagem pela vida sejam sempre abençoados por aquele amor que ama o seu nome. Aquele amor que não se explica, só se sente. Que esse amor seja o teu sentimento secreto viajando eternamente dentro do teu ser. Que esse amor transforme os teus dramas em luz, a tua tristeza em celebração e os teus passos cansados numa alegre dança renovadora. Que jamais em tempo algum tu esqueças da presença que está em ti e em todos os seres. Gratidão pela vida, abençoada seja a vida. Gratidão, 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 infinita e eterna gratidão, e uma abençoada semana a todos nós.
aos nossos e à nossa grande família planetária.